Oi, gente, tudo bom? Sou o Rafael Bucco, está começando aqui mais um episódio do Telesíntese Studio na FutureCon. Estou aqui com o Fabiano Ferreira, CEO da Vero. Tudo bom, Fabiano? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Rafael. Pela presença. Obrigado a você aí, parabéns aí por toda a trajetória que o Telesíntese vem construindo, né? Um trabalho realmente de bastante destaque aí, principalmente nos últimos tempos. Imagina, obrigado. Fabiano, eu queria começar falando a respeito do mercado de fibra. A gente tem uma tendência, aparentemente, de estabilização. Ainda não chega a ser um decréscimo, né? Continua crescendo, mas num ritmo muito menor à base de clientes de fibra. Qual que é a perspectiva que a Vero, que conclusões a Vero tira desse cenário aí para 2026? Legal. Realmente, os números mudaram mesmo de patamar. A gente vê hoje números, em termos de crescimento total do mercado, próximos a 6% a 8%, depende da perspectiva, se você olha só fibra ótica, se você olha todo o mercado de banda larga. E o mercado já cresceu aí próximo de 12%, 14%. Então, completamente diferente, né? Sem tirar, obviamente, desconsiderando efeitos de pandemia, né? Então, realmente diminuiu praticamente aí pela metade. A tendência, eu acredito que o crescimento se mantenha nesse nível que a gente está falando de taxa, seja porque o Brasil continua crescendo, né? Ao ano, perdão. Ao ano. 8% ao ano? Isso. Ainda é bastante. 6 a 8%, né? Que é isso que cresce. Né? Se você olhar, fibra ótica cresce 8%, total de banda larga cresce 6%, né? Mais ou menos esses os números que a gente vê nesse último ano. E quando a gente olha o crescimento do Brasil, o mercado potencial, que é domicílios de empresa, o Brasil cresce 3,5% anualmente. Então você está crescendo um pouco mais, porque está aumentando efetivamente a penetração em mercados espalhados aí por esse Brasilzão inteiro. Ainda é gente nova se conectando ou já é gente comprando a segunda, a terceira conexão? É a gente nova se conectando, um pedaço pequeno, e o crescimento do número de domicílios, de famílias, né? E isso vai acontecendo. E tem gente que hoje, a gente tem algo próximo de 10% da população que não tem o desejo de ter a conexão hoje ainda. Esse é o ponto. A fibra ótica chega até o endereço da pessoa, mas aí, Rafael, a pessoa não tem interesse nesse momento, porque ela diz, eu sou um solteiro, não tenho necessidade em casa, mas isso vai mudando. Né? Porque a conectividade em casa, ela tem outro tipo de necessidade. Né? Você quer uma performance muito boa e uma quantidade de consumo muito alto, principalmente porque em casa você consome muito vídeo longo, seja ele um streaming, né? Ou seja ele qualquer tipo de consumo de vídeo, né, que você vai tendo dentro do seu trabalho, né, ou dentro da educação, do ensino, enfim. Aqui é algo que a gente percebe que esses 10% hoje ele vai diminuir ao longo do tempo, por exemplo. Das pessoas sim, que têm o acesso, mas não têm o interesse. E às vezes o interesse pode passar, inclusive, por uma renda que não está vendo a necessidade da banda larga, porque está controlando a renda. Mas eu acredito que esse número vai diminuir pela metade aí nos próximos 2 anos. Mas a Vero ainda tem interesse e continua construindo rede própria ou agora parou? Aqui, na perspectiva das 425 cidades que a gente atua, que o mercado é gigantesco, são 7,4 milhões de endereços, a gente continua crescendo as redes mensalmente, Rafael. Acho que esse é um ponto. Nessa perspectiva, ou seja, aonde a gente atua, é um mercado muito grande. Então, evidentemente, a gente está falando aqui de um mercado que a gente tem de número de conexões, algo próximo de 8 milhões, o número total de conexões nessas cidades. Então é muito grande o número total de conexões. Não, mas a Vero tem... A Vero tem 1,4 milhões 1,4, tá. Nesse mercado como um todo, né? Que dá aproximadamente 19%. Tem um mercado endereçável de 8 milhões. É isso que Exatamente. Falando. Então aqui, ter cada vez mais rede, crescer a rede na cidade onde a gente está, é o nosso foco hoje, do crescimento orgânico, tá? A gente tem 19% de market share. Aí é rouba-monte, é roubado da concorrência, né? Sim, nesse sentido, mas o mercado cresce. Mesmo nas nossas cidades, o mercado está crescendo 5%. Tá. São cidades mais maduras, né, que a gente tá, mas é um mercado que cresce 5%. Mas aqui a gente também olha, tem mercados e mercados dentro das cidades, né? O mercado, evidentemente, que é o perfil de mercado que pode consumir mais produto e serviço,
no Brasil como um todo, e não só no setor de telecom, é o mercado ABC. O mercado ABC é onde a gente foca muito, e não é porque é o mercado que compra banda larga, é o mercado que compra o hub de serviços que a Vero já tem hoje. É nesse sentido que a gente foca cada vez mais nesse mercado, e hoje não só vendendo a fibra ótica, mas vendendo muito, cada vez mais, o serviço móvel, através da nossa MVNO, da parceria que a gente tem. Então, o serviço Vero móvel tem penetrado cada vez mais na nossa base, que é o nosso foco. A gente não atua no mercado aberto, no mar aberto, como a gente diz. E a gente também tem os serviços de vídeo, serviços de cloud, os serviços aí de hardware as a service para o B2B. Então aqui é um portfólio completo. Mas ainda tem greenfield para fazer? Ainda tem cidade para entrar? Que a Vero quer entrar com infra própria? Eu te diria que tem poucas oportunidades nesse sentido com a fibra. Porque vocês têm contrato de rede neutra, né? Utilizamos a rede neutra, sim, principalmente de cidades maiores, né? Nós temos hoje aproximadamente 25 mil assinantes no total de rede neutra, e a grande parte são em cidades acima de 500 mil habitantes. Em quanto tempo? Vocês têm quanto tempo de contrato de rede neutra? A gente tem um contrato de rede neutra que a gente mais intensamente tem há 1 ano que a gente vem explorando intensamente. Há 1 ano atrás, a gente estava com algo próximo de uns 8 mil assinantes, né? Então a gente teve um bom crescimento, né? Aí através da entrada em novas geografias significativas, cidades grandes. E esse é um ritmo tão bom quanto quando vocês entram com a rede própria? É um pouco mais baixo, um pouco mais alto? Como é que é? Aqui eu acho que é de acordo com o nosso apetite. Tá. Né? Porque a gente entrou com rede própria fazem 3 anos que a gente não lança uma cidade nova de verdade. Tá. Aí, Rafael. E naquele tempo era uma situação diferente de crescimento de mercado. Acho que hoje, se a gente fosse entrar, seria muito parecido com esse tamanho de captura que a gente teve com a rede neutra. E aqui eu acho que o trabalho é saber escolher que áreas a gente atua, em cidades grandes principalmente. Cidade evidentemente grande, a gente está falando de um mercado que é na faixa de 1 milhão de mercado potencial. Então aqui não é atuar no 1 milhão de HPs, tem mercados e mercados, né? Como eu falei, e mercados que tenham condições, interesse, renda de comprar mais serviços e não só o serviço de uma conectividade, que é o que a Vero vem explorando. O mercado móvel, por exemplo, ele cresce a duplo dígito. Na Vero, o mercado móvel cresceu 19%, né, que é completamente diferente. Por quê? Nossa penetração é baixa ainda. Nós estamos falando de em torno de 10% no mercado residencial. Dos nossos clientes, tem o serviço móvel Vero. Aqui a gente está nessa jornada de continuar crescendo esse mercado a duplo dígito, mercado da móvel, na penetração na nossa base e na nova venda. O crescimento do móvel, de certa forma, compensa a lateralização ali da linha do crescimento da banda larga fixa. Exatamente. Eu acho que o setor ele ficou muito tempo na banda larga, né? O ISP, principalmente, focou muitas energias e uma história de longa data na banda larga. Eu acho que não dá para ficar só em um serviço. Em um mercado que é tão abrangente, e é claro, a gente sabe que tem regras, tem condições de você competir de uma maneira bastante aí saudável quando você compete em outro negócio, como o negócio da móvel. Mas a gente conseguiu desenvolver com um bom parceiro, temos uma boa plataforma, temos uma estratégia de go-to-market, temos uma boa base de clientes. Então aqui a Vero vai continuamente crescer em outros serviços. Eu te diria, mais do que o serviço da banda larga, é verdade. É isso que vai acontecer na nossa trajetória. Tem o negócio da móvel, tem o negócio de vídeo, de streaming, tem o negócio de serviços de TI para o B2B. Tudo isso aqui somado, a gente acredita que vai dar um crescimento relevante. Quantos clientes vocês têm no móvel? A gente está hoje com 250 mil. E quando fizeram a fusão, móvel. Tinha quanto? Quando a gente fez a fusão, o negócio estava próximo de 190 mil chips. Faz mais ou menos um ano, um pouco menos de um ano. A gente fez em dezembro de 23, então a gente tem mais ou menos 1 ano e meio de resultado, um crescimento bastante expressivo. A gente começou a dar foco nisso sim, melhoramos processos, implantamos uma nova plataforma, que a gente tem uma plataforma própria do móvel,
para gerenciar todos esses serviços sob o ponto de vista tecnologia. De tecnologia, a plataforma é recém-lançada, super moderna e que nos permite a vislumbrar aí ter mais produto, mais serviços em cima de uma plataforma. Vocês vão continuar sendo MVNO? Eu acho que ser determinístico nisso é muito difícil agora, Rafael. Mas que o potencial do MVNO ainda é grande, isso é mais pura verdade. Então, a gente tem que explorar bem aquilo que está na nossa frente, a nossa realidade. E a gente tem um CAPEX vinculado a isso praticamente zero. Né? É muito importante. No mundo atual, no Brasil, situação econômica, onde o custo de capital é muito alto, você não tem necessidade de investir para trazer cliente, mas tem o cost of revenues desse cliente, tem o custo daquele cliente, que é o custo com a nossa parceira de MVNO, evidentemente a gente tem, mas é um custo pós-aquisição. O modelo hoje de MVNO, dada a estrutura de custo do Brasil, estrutura de custo de capital, combina muito com essa situação. É claro que você tem que ter um modelo aí de parceria que é win-win, que é o que a gente tem com o nosso parceiro e que a gente vem desenvolvendo cada vez melhor essa relação, e eu acho que ela vai ficando melhor, mas a gente não vai deixar de olhar as oportunidades todas que tem. Tem leilões de frequência, Fabiano, vocês vão olhar isso. A gente olha, mas com a atenção de dizer, eu tenho uma operação hoje que ela é rentável, para de pé, gera valor. Peraí, eu tenho que comparar com isso. Não é eu comparar, eu não tenho nada versus entrar, obviamente, na operação móvel. Isso é completamente diferente. A maior parte dos players está fazendo isso. Você não está comparando com ter uma operação móvel estruturada, que ela gera resultado. A gente não é um aventureiro do setor, do negócio de MVNO. A gente não é alguém que começou agora, pelo contrário. A gente é alguém que já tem uma base relativa bastante importante. Se fala que MVNO para cliente final, se tem um pouco mais de 1 milhão de chips, Rafael. A Vero, para cliente final, nós estamos falando de mais ou menos 200 mil. Tem 20% do mercado de MVNO para cliente final. A nossa participação é bem relevante. Não consigo te afirmar se a gente é líder de mercado. Se a gente não for... Estão satisfeitos com esse modelo? A gente, obviamente, está ali bem posicionado entre os top líderes de mercado de MVNO para cliente final. Que não, quando eu falo isso, não é um IoT, que é um outro business, é um business interessante, mas não é para, obviamente, dados para cliente final. Mais uma pergunta sobre negócios. A Oi, a notícia da semana aqui está sendo a questão da Oi, né? A Justiça decretou ali uma intervenção judicial na empresa, pré-falimentar. Então eu queria entender se isso abre alguma oportunidade de negócio para a Vero, no sentido de que a Oi tem 1,5 milhão de clientes no STFC. Não sei se interessam para vocês esses clientes do STFC, mas a Oi também tem contratos com serviços públicos de SAMU, de polícia, esse tipo de atendimento que pode ser, imagino, oferecido por vocês em regiões onde vocês também atuam, onde tem a Oi também. Enfim, vocês já pensaram nisso? Isso é algo que está no radar de vocês? Bom, acho que em primeiro lugar aqui, Rafael, é lamentável ter uma situação dessa dentro do setor, né, o que está acontecendo. A gente torce para que isso seja solucionado o mais rápido possível e da melhor maneira possível para todos os envolvidos, principalmente, obviamente, para os trabalhadores que estão ali no dia a dia e para os clientes finais, né, seja ele um governo ou seja ele uma empresa, né, aí constituída como um negócio aí de B2B, que é o grande volume hoje de assinantes que tem da Oi. Então a gente espera que essa solução aqui seja aí bem conduzida e que a gente não tenha grandes impactos no mercado. Então acho que esse é o primeiro ponto que a gente torce aqui. Não é nada bom ter uma situação dessa dentro do mercado onde a gente atua, e a gente espera que todos os entes envolvidos tenham aqui o discernimento de não olhar simplesmente para ele somente, mas para olhar para o setor como um todo, olhar para o cliente final, para os trabalhadores e encontrar a melhor solução aqui. Eu tenho certeza que o bom discernimento, o equilíbrio é o que vai determinar ter uma boa situação como essa. E no que tange aí a oportunidades de mercado que podem surgir, a gente olha isso, mas vou te dizer que o mercado de voz é um mercado muito pequeno dentro da companhia. A gente está focado muito mais em outros serviços do que o mercado de voz. A gente não acha que isso é um mercado
tão atrativo, é um mercado, na nossa visão, de muitas baixas margens e que é necessário muito algo que a gente não tem, que é um grupo de interconexão bastante poderoso. Isso você vai ter que construir, ou você vai ter que alugar, tem uma estrutura de custo. Então, falando de voz, eu vou te dizer que a gente tem um baixo interesse, para não dizer zero interesse sobre esse business. No que tange aos outros serviços de dados que tem para esses consumidores, sim, a gente sabe que tem negócios e negócios, né? Negócios com o governo depende de licitação, né? Depende, obviamente, de uma tomada aí de preço, e a gente vai acompanhar isso. A gente tem clientes de prefeitura, 14% do negócio da Vero, ele é o B2B, e desses 14%, 15% deles é o negócio para governo. Então, um negócio pequeno como um todo da empresa, evidentemente, né, que a gente está falando aqui de algo próximo de 1,8%, 9% da companhia como um todo, mas que a gente vem trabalhando melhor as relações com o governo, mas não é algo que, olhando perspectivas estratégicas, a gente quer ser uma empresa mais e mais focada no B2G. Não, e não porque não é um bom negócio, mas é mais por características da empresa, fortalezas e decisões de negócio que a gente entende que o mercado B2B, aquele puro negócio empresarial, é o que a gente procura, seja ele o micro, pequeno, médio e grande, para ter uma penetração maior nesse segmento. Para finalizar, a Futurecom está indo aqui, ó, 30ª edição da Futurecom. A gente está aqui próximo do stand da Telcom, está fazendo 25 anos. Aí eu queria entender de você qual foi a grande revolução desse período, o que marcou, você acha, o setor de telecomunicações nessas últimas 3 décadas? Bom, eu acho que o setor ele tem um dinamismo muito grande. Esse é um primeiro ponto. Eu costumo reduzir o setor em 7 ondas, não vou passar aqui cada uma delas. Fala a onda, né? O tsunami dessas ondas. Aqui tem muita oportunidade, nasceu com o negócio de voz, né? Vamos universalizar voz, né? Que era isso que o setor nasceu, e ele foi evoluindo para dados, né? E hoje evolui muito para serviços em cima dessa conectividade, que é uma última onda. Então eu acho que aqui esse poder de inovação marcou o setor. De começar de um jeito e estar hoje de uma forma, e que eu tenho certeza que, olhando a perspectiva, vão ter outras formas. E vários players foram aparecendo. E eu acho que vários atores compuseram a história do setor, e isso vai continuar assim. Eu acho que tem espaço para muitos protagonistas. A Vera é um deles, né, de protagonista, mas tem vários outros, principalmente essa história de ISPs, aproveitaram muito bem. Mas eu não acho que é só o ISP, que foi uma grande inovação, mas sim o poder de transformar negócio, né, o poder de transformar o setor de telecom, ele realmente foi o que mais marcou aí, na minha visão, o setor. Os próximos 30 anos, se você fosse apostar, o que vai surgir, o que você apostaria? Eu acho que o setor vai continuar tendo mais ondas, eu acho que talvez sejam mais do que 7 ondas, as ondas vão sendo mais curtas, mas não que elas desaparecem, elas vão se tornando, evidentemente, muito menores, mas permanecem. Como a gente falou, o serviço de voz foi a primeira onda, mas ele existe ainda, ele não acabou, né, dentro do setor. Então, acho que vão tendo outras ondas, outros produtos, outros serviços que vão se misturar muito ao negócio de telecom, e o negócio de telecom vai se confundir mais e misturar com outros negócios, principalmente dentro do setor de TI. Então isso aqui vai se transformar, sendo mais negócios vinculado a hardware, vai ter, sempre importante, mas vai ser um setor muito mais baseado em software, em soluções, e cada vez mais empresas novas vão fazer parte do setor de telecom, e o setor hoje de telecom vai invadir outros setores. Eu acho que com o poder de inovação que se tem, principalmente hoje com um negócio de inteligência artificial, que eu acho que vão surgir novos business baseados nisso, e que vão ajudar aí o consumidor a ter uma vida digital mais integrada, uma vida digital mais fácil e uma vida digital que vai, obviamente, facilitar o dia a dia das pessoas na sua casa e nos seus negócios. Fabiano, obrigado pela presença aqui. Obrigado, Rafael. Obrigado, gente. Até a próxima.